Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wellington, sou analista da Bulls Opções Binárias para Iniciantes. Bom pessoal, vamos falar um pouquinho sobre suporte e resistência, ferramentas essenciais no Price Action e como aplicar ela nos tempos gráficos. Bom, vou falar um pouquinho primeiramente, vamos falar de suporte. O que são suportes, pessoal? São níveis de preço em que a força vendedora ao longo do tempo não teve força para romper em movimento de baixa. Podemos considerar a região de suporte como uma área do preço que o preço está abaixo do mercado, onde o interesse dos compradores é forte o suficiente para superar a força vendedora. Então o que acontece? Esse número de força que a gente diz aqui é onde a gente vai criar essa linha de suporte. Por quê? Porque o mercado pode estar caindo há muito tempo e a parte compradora está vindo com tudo, até que a gente consegue criar uma, provavelmente o sistema cria uma média e eles voltam a subir, Porém, como esse número é de força, ele tende a tentar romper esse número. A parte vendedora está com muita força, mas aqui novamente vem a parte compradora e vem com tudo para não deixar o preço cair ainda mais. Então quando a gente cria, agora a gente vai falar o porquê criar o suporte. Quando a gente cria esse suporte, a gente encontra um número de resistência no tempo gráfico, depois eu explico isso aí. Então o que acontece? Quando ele vai bater aqui, a gente vai operar sempre contra. Então se ele está vindo, a gente criou a resistência aqui, a gente sabe que tem um número de força, ele bateu na linha, o que a gente faz? A gente entra comprando. Então na baixa a gente entra comprando e na alta a gente entra vendendo. Então o que a gente vê aqui? No suporte a gente faz a linha embaixo como uma base, e na resistência é o contrário, ele faz uma linha na parte de cima, gerando uma resistência aqui, ó. Pode ver a mesma coisa, porém aqui estava em tendência de alta, ele bateu na linha, ele criou um número de força, a gente já usa esse número de força como uma linha horizontal aqui, para criar uma resistência, para a gente saber que caso ele venha reverter, que nem ele fez aqui, ele reverteu para baixo, voltou, quando ele bate na linha a gente entra vendendo, e sucessivamente nos próximos movimentos, até que ele rompa. Geralmente ele vem para romper, porque mesmo que seja um número, dependendo das notícias e tudo mais, ele sempre tende a romper, ok? Aqui eu vou falar um pouco sobre breakout e pullback. Esses movimentos, eles são parte do mercado, é a parte da suporte e resistência também, tá? A gente vê aqui, ó, que a gente criou uma resistência, logo pode criar um suporte. O que aconteceu aqui, pessoal? Geralmente a gente não consegue descobrir o que o mercado está nos dizendo, Se ele vai continuar, a gente tem que analisar o mercado lá atrás. Então a gente, com essas linhas, a gente já consegue dar com essas linhas a gente não precisa avaliar tão bem o mercado lá atrás, a gente avalia já no mais presente ali, no dia pelo menos vigente que a gente está operando, ainda mais para nós que somos day trade. Então o que acontece? Quando a gente chega aqui, a gente vê um movimento de breakout, o que a gente acredita? Que ele vai dar um pullback, que é o movimento contrário já. O pullback ele tende a voltar para o nosso canal. Então a gente criou a resistência aqui, A gente, vamos dizer assim, a gente vai operar aqui com uma compra, aqui com uma venda, aqui com uma compra. Porém, quando a gente tentou aqui operar para venda, ele rompeu. Então o que a gente vai fazer? Vamos esperar agora dar o pullback, para daí sim a gente começar a operar de novo, tá? Então isso aqui tende muitas vezes a acontecer. Eu vou explicar no tempo gráfico, no gráfico mesmo, para vocês entenderem melhor. Mas esse movimento aqui é parte do suporte e resistência, ele sempre acontece. Quando ele rompe, geralmente ele tende a romper com um candle de força e vice-versa. Aqui também, ó. O pullback ele tende a romper com um candle de força também, tá? Vamos lá, deixa eu passar o próximo aqui para explicar melhor. Pessoal, esse aqui eu já falei no último vídeo. Qualquer coisa dá uma olhada aí, vá no nosso canal, eu tô falando sobre a teoria de Down, que é a base do Price Action. Então o que acontece? Sempre que você for fazer uma linha, um suporte, uma resistência, um canal, nunca pegue os máximas e mínimas das sombras, tá? Sempre nos fechamentos ou aberturas, tá? Do corpo, nunca das sombras, tá? Porque elas variam demais. Sempre o corpo é o que indica para nós o preço real, porque é no fechamento ou na abertura do valor do preço da moeda dependendo do se você está trabalhando no de 1 minuto, de 5 minutos, tanto faz, tá? Então vamos lá para o tempo gráfico. Hoje de manhã
às 8 horas da manhã, eu tava comecei a operar, né? E o que eu fiz? Eu tava preparando o meu setup. E esse eu achei muito interessante e deixei montado aqui para vocês darem uma olhada. O que aconteceu aqui, ó? Eu vi que deu né? Ele criou aqui, ó. Ele fez um fundo, aí ele fez um fundo mais alto. O que eu fiz? Já, né, vi que tinha uma reversão de tendência e criei uma linha de tendência, porém eu usei ela como suporte também, tá? Né? Que é na parte de baixo. Em vez de eu fazer um canal aqui, que eu poderia até ter feito um canal aqui eu vou até fazer para mostrar para vocês. Ó, aqui se eu tivesse feito um canal, vamos dizer assim, aqui, ó, pode ver, ó, olha aqui, ó, tá vendo o breakout aqui, ó, com um candle de força, e depois ele retorna do pullback. O pullback às vezes pode ser que ele não venha com candle muito de força, porque é um movimento que ele tem que acontecer, porque ele rompeu uma linha, um número de força, né? Então quando ele volta, ele pode voltar, como a tendência é de alta, ele volta tranquilo para depois fazer a mesma coisa. Pode ver, ó, mais um rompimento aqui do canal com um candle de força, tá? Então assim, eu quero falar sobre essa linha de baixo aqui, ó, que ela, o que é o interessante nessa linha? Nós criamos um suporte, tudo aconteceu aqui, ó, aqui poderia ter entrado numa compra, mais uma compra, ok? Quando ele chegou aqui, o que aconteceu? Ele rompeu, fazendo um breakout, ok? E em seguida ele fez um pullback, ó. Porém ele não teve muita força, ó, para continuar. Aí ele voltou para baixo, voltou aqui, subiu novamente, desceu, subiu, rompeu a nossa linha com um candle de força também. Olha lá, voltou, rompeu de novo. Entendeu como é simples, pessoal? Não tem dificuldade. Quando a gente faz, a gente sabe ver o tempo gráfico, ele fica fácil de se ler, tá? Você tem, esses são os setups, né? O setup é você preparar as armadilhas para que quando elas baterem ali, quando ela te der um sinal, você vai entrar numa compra ou numa venda, né? Aqui, ó, por exemplo, eu teria entrado numa compra, certeza. Posso até ter entrado, não me lembro agora. Que eu operei eu operei, agora são 3 horas da tarde, então eu não me lembro. Mas hoje bati minha meta, lembrando que você sempre tem que fazer uma gestão de risco, né? Você tem que saber perder, tem que saber ganhar, isso a gente vai estar falando sempre nos próximos vídeos aí, que é a mentalidade de um investidor, é saber a hora de começar e saber a hora de sair, tá, pessoal? Nunca, é porque eu perdi, eu vou recuperar, perdi mais uma, eu vou recuperar, não tem isso, pessoal. Não pode pensar assim, o teu psicológico não funciona. Quando você perde, o teu psicológico começa a trabalhar outras coisas ruins e tal, e você vai operar errado e vai ficar mais frustrado ainda. Então perdeu, gera né, faz a tua questão de risco ali e para, ok? Aí a gente continua aqui com a linha, né? Eu poderia, a partir do momento que eu perdi aqui, ó, que ele saiu muito, não voltou no pullback aqui, eu poderia ter apagado essa linha e preparado um próximo setup aqui de canal. Mas eu resolvi deixar, fui fazer outras coisas, já tinha operado, já tinha batido minha meta. Mas olha que interessante, ó. Lá na frente, por um bom tempo depois, ao meio-dia e pouco, ele bateu de novo aqui, ó, tá vendo, ó? Se tornou uma resistência aqui, ó, resistência, tentou romper, fez um pullback, tentou fazer um breakout, fez o pullback, voltou, bateu, vê como é interessante, quando ele rompeu de uma vez, ó, rompeu com um candle de força. Entende como é simples, pessoal? O que a gente fala aqui é tentar usar a simplicidade, tá? Nunca tentar dificultar, vamos usar as bandas de Bollinger, vamos usar não sei o que, não pode, você tem que estar atento na tua visão, você tem que acreditar no que você vê, né, na tua leitura dos tempos gráficos. A partir do momento que você acredita, é mais fácil que dê certo, tá bom? Então, ó, depois ele foi lá, aconteceu, rompeu novamente, bateu aqui na força e foi lá para baixo. Agora já tá longe, ó. Então essa linha, geralmente quando você fez um setup, você pode até apagar ele, né? Igual aqui, ó. Eu poderia ter apagado ele ou começado mais um, mas geralmente tem que tentar deixar o teu gráfico mais limpo possível, tá? E lembrando, pessoal, eu tô operando nos candles de 1 minuto e a moeda que eu tava falando um pouco agora era Euro USD, tá? Que é uma moeda muito boa de trabalhar, ela oscila bastante. Algumas moedas como a USCAD aqui até que tá bom, ó. Mas hoje de manhã, na hora que eu peguei, ela tava aqui nesse nível, ó. Nossa, olha que uns candles pequenos, difícil de operar. Aqui também uma tendência muito forte, nem notícia tinha, tá? Depois eu quero falar um outro, olha aqui, ó, tá vendo, ó, preparei um suporte, olha quantas vezes bateu na minha resistência, ó, tá vendo, a resistência em cima,
Quantas vezes ele bateu aqui que eu poderia ter ganho dinheiro, né? Olha aqui mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Olha quantas vezes eu poderia ter ganho dinheiro, pessoal. É muito tranquilo. A partir do momento que você acredita no que você vê, na tua ferramenta, aí a coisa não tem como dar errado, tá? Então espero que eu tenha ajudado vocês aí, tá? E qualquer dúvida, deixe as suas mensagens aí, pessoal, sobre o Price Action, sobre teoria de Down. Logo nós vamos fazer alguns vídeos também operando aí para vocês verem que nós acreditamos naquilo que a gente ensina, ok?